todo mundo comentando sobre isto. Eu queria dizer a respeito dos crimes multitudinários. É preciso, senhores ministros, separar os grupos. Não é só separar executores, qualquer um é executor, qualquer um é mentor. Ainda ouvi o ministro Omar Mendes falar assim, existe mais alguém. Quem é esse alguém que está por trás disso tudo? A quem querem chegar? Esse julgamento ele está sendo jurídico de Aécio? Ou esse julgamento, Aécio e agora Tiago Matar? Ou esse julgamento está sendo político a fim de criminar mais alguém? A fim de um objetivo do qual nós não conseguimos entender? Porque parece que estão sendo usados como, diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Pois é. Tá todo mundo comentando a confusão feita pelo advogado, né, vamos dizer assim, né, que confundiu, né, Antoine Saint-Exupéry com Niccolo Maquiavel, né? Bom, para quem não sabe, né, só para explicar para as pessoas, enfim, que não são obrigadas todas a saberem, né? Niccolo Maquiavel, ou Nicolau Maquiavel, escreveu um livro chamado O Príncipe. O Príncipe não é um livro de conto de fadas. O Príncipe é uma espécie de manual de como o príncipe deveria agir para ter poder, como ele deveria distribuir o seu poder, como ele deveria agir politicamente, tá? É considerado, né, como a obra clássica das ciências políticas. Enfim, tá? Tá aí. Aliás, ciências políticas não, da ciência política. Muito bem. E nós temos também, né, Antoine Saint-Exupéry, que dentre muitas das suas obras, né, uma delas, a que mais se destaca, aquela que é importante, né, no sentido filosófico da vida, não é só uma obra, eu vi também gente falando que era uma obra para crianças. Engana-se, engana-se. Antoine Saint-Exupéry, quando escreve O Pequeno Príncipe, que é lindíssimo, diga-se de passagem, eu sou, né, um fã incondicional do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe também é para pessoas adultas. Ele tenta, né, trazer, né, o Antoine Saint-Exupéry, ele é um aviador na Segunda Guerra Mundial, acaba, né, desaparecendo, nunca se achou os destroços do seu avião, né, seus restos mortais e tudo mais, né? Mas ele escreve para adultos que querem, né, voltar a ser criança também. Ele reflete pureza de sentimentos, de espírito, uma reflexão muito interessante. E se você puder ver o desenho do Pequeno Príncipe, que eu via quando criança, inclusive, eu lhe recomendo, vale a pena, tá? É uma das coisas muito bonitas. Mas a questão disso tudo é que ponto nós temos, né, que chegar no debate político? Nós hoje estamos colocando no centro do debate a ignorância de um pseudo-advogado e deixando de lado outros assuntos que deveriam estar também no centro da discussão. Presta atenção no que eu vou falar. Esse é o X da questão. E este programa, este quadro, eu acho que é um programa, vamos colocar como um programa, ele tem o intuito de mostrar o X da questão, o cerne da questão. E não ficar somente repercutindo aquilo que já está repercutindo mesmo e que todo mundo está vendo aí. Há de se dizer uma coisa. A resposta dada por Alexandre de Moraes é algo muito interessante. Ele coloca alguns pontos, né, e elenca alguns pontos que valem a pena ser refletidos ao jurista. E ele responde, né, muito bem quando ele coloca ali, né, que, por exemplo, né, aquele sujeito ali estava querendo 15 segundos de fama
para, quem sabe, alçar a sua candidatura a vereador. E efetivamente hoje é bonito fazer afronta ao STF. Diga-se de passagem que muitos que hoje odeiam o STF, lá atrás amavam o STF. Agora já tem o Xandão, como eles dizem, para amar, né? Para odiar para si. Porque assim é. Porque a gente não tem que divinizar as pessoas que estão no Supremo Tribunal Federal, nem tampouco demonizá-las. Nós temos que respeitá-las. E quando nós respeitamos as pessoas que estão lá no Supremo Tribunal Federal, a gente começa a divergir delas até, mas entendendo que o Supremo faz parte do processo político do nosso país e é ele que dá a segurança jurídica que é necessária para a democracia. Ponto. Se eu sei disto, eu jamais vou cultuar os 11 ministros como deuses do Olimpo, mas também não vou colocá-los como a corja, porque eles não são também. São pessoas que se dedicam para fazer o julgamento de pautas importantes. E o nosso STF, ele é sobrecarregado porque muita coisa que não é resolvida no âmbito do poder legislativo e no do poder executivo acabam sendo decididos pelo STF, que às vezes faz o papel de legislador e executor, porque há incompetência de quem está no centro, no controle desses poderes. Efetivamente que nós temos alguns excessos. Evidentemente que nós temos que pensar um processo jurídico, mas não da forma golpista que o bolsonarismo prevê, nem tampouco da forma simplista como o petismo também dedica a respeito. Outrora inimigo do petismo, hoje braço aliado na cabeça de petistas, quando na verdade o STF é um órgão do Estado Nacional, pertence a todos nós, mas também ao mesmo tempo nós não somos donos dele, exclusivos, todos nós temos, né? E temos que respeitar o STF, porque quando você respeita as instâncias do poder, você pode reivindicar qualquer coisa. Quando você respeita o poder organizado, você respeita a si mesmo. Já que são tão patrióticos, quando você respeita as autoridades, você respeita a pátria. Mas o que é pátria para esse bando de terroristas que estiveram lá? Muitos vão dizer agora que coitadinhos, estão sendo condenados, vão pagar caro. A pergunta que não quer calar: quem mandou os caras irem para lá? Ninguém mandou. Ninguém disse assim: fulaninho, vai lá quebrar o Congresso. Vocês foram lá quebrar porque vocês quiseram quebrar. E efetivamente, não é somente os que foram lá e que fizeram o serviço sujo, mas aqueles que até orquestraram e que permitiram têm que ser punidos também. Portanto, estas condenações são importantes sim e fazem parte do escopo democrático, porque no escopo democrático, quem comete crime tem que ser responsabilizado. Simples assim, nada de firula, nada de invencionice. O fato é este. Agora, meus caros, eu quero dizer para vocês que estão aqui me acompanhando nesse canal, que vocês sabem que efetivamente o que falta para o nosso país não é somente termos consciência política. É preciso ter consciência política, mas é preciso também ter o senso de respeito a si próprio para se poder exigir o respeito ao outro. O que esse advogado fez foi achar que podendo fazer, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes, um vídeo que pudesse estourar nas redes sociais,
que ele estivesse lacrando ali por 15 segundos e que essa lacração dos seus 15 segundos pudesse lhe render, né, frutos políticos, porque hoje nós estamos assim. Hoje o palco está aberto para o ridículo, para o absurdo, para o escatológico, enquanto as coisas sérias nós já estamos debatendo. Enquanto estamos debatendo o advogado que foi lá tentar fazer graça na defesa de um sujeito que se diz patriota, mas que na verdade fez um ato terrorista, nós estamos perdendo tempo na discussão, por exemplo, e do controle dos recursos para a área, por exemplo, da defesa civil, onde nós precisamos socorrer ainda muitas pessoas vítimas da tragédia das últimas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, onde nós poderíamos estar debatendo no STF, né, outras pautas que não simplesmente aquelas em que o bolsonarismo coloca na sala, os bodes fedorentos que o bolsonarismo coloca na sala. Enquanto isto, né, nos corredores escuros de Brasília, podem ter certeza que já estão sendo tramados, né, alguma coisa contra o trabalhador. E também, enquanto isso, o turista que se diz presidente está indo visitar a cúpula do G70, alguma coisa assim, porque afinal de contas, o Mandela dos trópicos, que não tem coragem de acompanhar uma situação dramática do seu próprio território, quer dar pitaco no mundo, em problemas do mundo, mas ele não resolve os problemas do seu próprio país. Esse é o Brasil que nós vivemos hoje. E a gente precisa dizer que, tudo bem, vamos tirar sarro do advogado que quis tirar 15 segundos de fama na sua lacração bozista. Mas não vamos ficar presos a essa lacração, sob pena de ficarmos na brincadeira das joias do Bolsonaro, só na querendo condenação daqueles que fizeram e devem ser condenados também. Mas, enquanto isso, não se discute a condenação dos desvios de Bolsonaro e de Paulo Guedes, por exemplo, num governo onde, né, nós vimos muita coisa que aconteceu. E não é à toa que nós temos defensores bolsonaristas que se preocupam muito com as pessoas que recebem Bolsa Família. Para eles, quem recebe Bolsa Família são vagabundos. Só não é vagabundo para o bolsonarista aquele que tem acúmulo de aposentadorias, como de deputado federal, agora de presidente, e etc, etc, e ainda usou e abusou de um certo cartão corporativo que, segundo eles, está tudo bem, afinal de contas, ele gastou supostamente, na visão dos gênios da lâmpada, menos que o Lula, então está liberado, porque para estes ser mais ou menos ladrão é quem rouba mais ou menos, quando na verdade não importa se é mais ou menos, quem é ladrão, quem não é, não tem caráter, quem não anda com aquilo que lhe pertence, ele rouba de 5 centavos a 5 milhões. Não importa, roubou, desviou, tirou da finalidade. Mas para aqueles que precisam legitimar o errado de ódio do PT, só pelo ódio do PT, tá tudo certo. Este é o Brasil que nós vivemos. Estes são os tempos que nós vivemos.